Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Acredito que pela terceira ou quarta vez. Quando nós somos convidados pela segunda vez a ir para uma casa espírita fazer uma exposição, dá para a gente a sensação de que gostaram da primeira apresentação. Mas quando nós somos convidados pela terceira vez, definitivamente nós temos a certeza que fizemos amizade com quem faz a escala. Obrigado, Virgílio, por mais esse convite. Meus caros, nós estamos hoje numa casa espírita em busca de esclarecimento do Evangelho de Jesus. Numa casa espírita, nós temos como fundamento da doutrina os seguintes princípios: a existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, as reencarnações sucessivas, a comunicabilidade dos espíritos. Toda palestra doutrinária tem por base esses princípios, e nós precisamos, para bem compreender o que é dito nesta tribuna por todos que aqui passam, pelo menos em tese, aceitar como possível esses 5 princípios. Isso vai nos facilitar bastante. Nós vamos falar de um tema do dia a dia, a outra face da ofensa, que se resume em nós mesmos. Nós vamos tentar responder, nesta manhã de domingo, as seguintes perguntas: o que me ofende? Por que eu me deixo ofender? Por que eu me sinto ofendido? Como eu contribuo com o ofensor? Qual o poder que o ofensor tem sobre mim? Quais são os meus pontos frágeis? Qual a porta de entrada do ofensor? O que fazer para não me sentir ofendido? E como superar as ofensas? Nós vamos partir de um modelo matemático simples. Nós montamos uma equação de primeiro grau, que todo mundo conhece, para tentar expressar um mecanismo simples de ofensa. Partimos de um estado de harmonia que, somado a um estímulo negativo, nós temos um estado de desequilíbrio. Considerando o estímulo negativo como a ofensa em si, nós podemos dizer matematicamente que o desequilíbrio menos a ofensa é igual ao restabelecimento do estado de harmonia. Sem a ofensa, nós estamos equilibrados; com a ofensa, nós nos desequilibramos. Retirada a ofensa, a paz retorna. Como lidar com isso? Nós iniciamos o esclarecimento a partir das instruções dos Espíritos, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos é orientado: perdoar seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar seus amigos é lhe dar prova de amizade. E mais, o esquecimento completo das ofensas é próprio das grandes almas que pairam acima do mal que eles quiseram fazer. E ainda, o rancor denota uma alma sem elevação, é um sinal de inferioridade. Essas instruções dos Espíritos nos dão uma noção de uma escala
escala, não de ofensa, mas uma escala de reação de acordo com o grau evolutivo de cada um. O verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos que pelas palavras. Essa escala espírita, essa escala evolutiva, pode ser expressada da seguinte forma: natureza da reação e grau evolutivo. A reação pode ser instintiva nos chamados espíritos de terceira ordem ou espíritos imperfeitos. Eles recebem a ofensa como um chamado à competição. Eles estão sempre prontos para competir, reagem com violência, manifestam ódio, alimentam a vingança e se vinculam ao ofensor. E essa vinculação, ela é nutrida durante todo um período evolutivo em que se situa na terceira ordem. Enquanto nós estivermos sentindo raiva do ofensor, vontade de nos vingar, nós vamos estar vinculados a ele. Como assim? Ele vai estar povoando o nosso pensamento. Volta e meia nós vamos estar pensando em um meio de devolver aquilo que nos desequilibrou. Ao invés de buscarmos a harmonia interna, nós vamos estar buscando um meio de desarmonizar, desequilibrar o ofensor. Essa é a vinculação. E isso se repete encarnação por encarnação, de reencarnação em reencarnação, até nós conseguirmos nos libertar. E só tem uma porta de saída para isso: é o avanço no estado evolutivo. Os espíritos chamados de segunda ordem, a reação é intuitiva. Nós recebemos a ofensa como uma perturbação que nos desequilibra, nos coloca em estado de sofrimento, nos conduz ao perdão e à libertação. Então, enquanto nos espíritos da terceira ordem existe a vinculação mental ao ofensor, já nos de segunda ordem, a intuição da existência de Deus nos conduz, após um processo de perturbação, desequilíbrio, sofrimento, ao perdão e à libertação. E aí sim, o ofensor vai deixar de habitar a nossa casa mental, e nós vamos recuperar o estado de equilíbrio. Por isso que no Oriente Médio, por exemplo, existe aquela confusão até hoje entre cristãos, judeus e muçulmanos. Tinha o templo, era o templo, não era o de Salomão, eu sei que tinha um templo judeu que foi, esse templo foi destruído pelos muçulmanos numa guerra, e em cima dele foi construída uma praça de mesquitas em Jerusalém. E todos continuam brigando por aquele espaço físico, querendo para si a soberania de Jerusalém como capital, ou da Palestina ou de Israel. Eles ainda estão na competição, na violência, no ódio, na vingança e na necessidade de ter aquele espaço físico que por eles é compreendido como doado por Deus. Todos dois entendem que Deus deu aquele espaço físico a eles. Por isso que é difícil a solução. Todos os pacifistas, prêmios Nobel da Paz, tentaram pacificar aquele espaço ali, não conseguiram, porque a raiz é muito mais profunda. Deus, por direito, doou aquele espaço. No subsolo tem um templo soterrado e em cima tem outros templos
de fés religiosas diferentes. E vai demorar um pouquinho até perceber que estão brigando por algo transitório. Em seguida, nós temos a reação racional comum aos espíritos puros, de primeira ordem. Eles reagem com serenidade, equilíbrio, paz e harmonia. Isso significa dizer que eles estão fora do alcance do ofensor. Seria muita presunção nossa, por exemplo, nós acharmos que a crucificação foi uma punição, uma ofensa a Jesus. Ele está fora do nosso alcance. Com ofensas, jamais conseguiríamos atingi-lo. Vamos imaginar um exemplo prático. Se uma criança de 3 anos de idade nos chuta, nos belisca, nos grita, nos faz uma pirraça, o que é que nós fazemos? Ou um carinho, ou sai para lá, menino, certo? E deixamos por isso mesmo. Mas imaginemos que essa criança tenha 40 anos de idade. E tem muita gente de 40 anos de idade que age igual criança de 3, 4 anos de idade em alguns aspectos da vida. O que é que aconteceria? Nós receberíamos como agressão e como ofensa. Interessante isso. Da mesma forma, Jesus nos via como crianças espirituais. E ele, na condição de espírito puro, jamais poderia ver na gente qualquer tipo de ameaça, por ser um espírito mais evoluído, ou um espírito puro, que teria uma reação racional com relação à ofensa. Mas como é que isso se processa dentro da gente? Como é que esse mecanismo interno reage aqui dentro, que a mente e o coração ficam prisioneiros desse ataque? É através da consciência. E nós vamos tentar fazer um mergulho aqui nesses conceitos de consciência a partir de O Livro dos Espíritos e de estudos de outros filósofos. Segundo a questão 621 de O Livro dos Espíritos, a consciência é onde está escrita a lei de Deus. Está toda gravada aqui. Na questão 835 é perguntada: será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? E a resposta dos espíritos nos parece um pouco confusa, mas pode ser simplificada. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Em uma palavra, nós podemos compreender essa resposta: a palavra íntimo. Nós temos o direito, aquele espaço reservado que ninguém tem o direito de penetrar, que é a nossa intimidade, é a nossa consciência, é ali onde reside a liberdade e o livre-arbítrio. Esse espaço íntimo, ele é violado pela ofensa, e a consciência processa isso como agressão. Tanto que Paulo, nos Atos dos Apóstolos 24:16, diz: por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensas diante de Deus e dos homens. O que acontece com ele? Por que é que a intimidade dele não é atingida pela ofensa? Porque ele se protege? Porque ele tira ela daqui e bota em outro lugar? Porque ele coloca a consciência ou a intimidade fora do alcance do ofensor? Essas respostas nós vamos ter estudando um pouco mais esse mecanismo da consciência. A consciência, ela está presente em nós como pensamento íntimo, como sede dos sentimentos, como sede
do eu ou do ego e sofre influência positiva e influência negativa durante todos os momentos. Isso nos é dito na questão 459 de O Livro dos Espíritos. É perguntado: os espíritos exercem influência sobre os desencarnados? A resposta: sim, mais do que o pensais. De ordinário, eles é quem vos dirige. Pensa bem que situação. Eu recebo influência negativa e positiva. Como é que eu vou filtrar? Onde é que vai estar o eu no meio dessas duas influências que me assediam o tempo todo? A resposta também está em O Livro dos Espíritos, nas questões 459 e 469. Nós somos orientados à prática do bem, a confiança incondicional em Deus, vigilância e oração. O que significa essa orientação? Que nós vamos situar a nossa consciência em um plano que esteja fora do alcance da influência negativa. O que é a prática do bem? É uma coisa muito mais simples do que o que nós fazemos no dia a dia, porque vai além da filantropia, vai além de vir à casa espírita, vai além de participar de um trabalho social, de ir lá, levar a palavra, de participar da vida do outro. É o olhar com doçura, é o receber o outro com afeto, é estar sempre disponível, mas não nos sentirmos disponíveis, é fazer com que o outro sinta isso na gente. Isso seria a prática do bem, na essência do Evangelho, como Jesus nos ensinou. É como nós sabermos quando estamos amando. Quando é que nós estamos amando? Quando o outro nos diz, quando o outro se sente amado, quando o outro se sente seguro em encostar a cabeça no nosso ombro e se sentir seguro. Aí sim nós vamos estar amando. Fora isso, nós vamos estar tentando ainda. Se nós praticarmos o bem, tivermos confiança incondicional em Deus, como nos orienta o Livro dos Espíritos, e tivermos a vigilância e a oração, e a vigilância na orientação de Jesus vem antes da oração, sede manso como os pombos e prudente como a serpente. Vai nos conduzir à orientação da questão 886 de O Livro dos Espíritos, que é perguntar, Kardec pergunta aos Espíritos qual o melhor modelo ou qual a conduta que deveríamos ter para sermos um homem de bem. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. A benevolência, ela está vinculada à prática do bem. E a indulgência, que é muito pouco explicada, ela é simples. É nós respeitarmos as limitações alheias, é não tirarmos os outros por si, é não ficarmos imaginando, ele tem que fazer isso, ele tem que pagar por isso, porque cada um de nós está fazendo o melhor, dentro do grau evolutivo de cada um, dentro da compreensão que cada um tem das leis de Deus, nós estamos fazendo o nosso melhor, estamos sendo alvo da falta de indulgência do nosso próximo, e o nosso próximo também está sendo alvo da nossa falta de indulgência. Nós não conseguimos olhar ainda para o outro com bondade, aceitar a falta alheia como parte de um processo evolutivo, como falta que já cometemos e como que vamos voltar a cometer.
Tem uma pergunta elucidativa em O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos: todos nós, na evolução, passamos pela fase do canibalismo? E os espíritos respondem com uma simplicidade ao Kardec, dizendo: tu já o foste, e mais de uma vez. Logo, a falta alheia é parte do processo evolutivo, e nós não podemos colocar no nosso ombro a incumbência de ter que consertar o outro, porque nós temos que consertar a nós mesmos. E uma das formas de nós progredirmos, de nós corrigirmos a nossa conduta, é pararmos de olhar as faltas alheias e tentar corrigir o próximo, e passarmos a olhá-los com bondade, com amor, com ternura, com respeito, e não nos sentirmos ofendidos. E o perdão é a libertação daquele vínculo que a agressão alheia nos provoca. Nós estamos trazendo aqui um pensamento de uma escola oriental, Lao Tse Tung, 2600 anos antes de Cristo. Ainda estamos falando de consciência. Ele nos diz: o oleiro faz um vaso manipulando a argila, mas é o oco do vaso que lhe dá a utilidade. Casas são massas com paredes, portas e janelas, mas somente os vazios entre as massas lhes dá utilidade. O que é que isso tem a ver com a compreensão de consciência? É no fecho do pensamento do Lao. Assim são as coisas físicas. O que se vê parece ser o principal, mas sua importância está no imaterial. Como nós estamos acostumados a reconhecer a coisa pelo tato, pelo contato, pela visão, o invisível aos olhos nos passa despercebido, e que é o principal, é o que dá sentido, que dá utilidade às coisas. Tem o livro O Pequeno Príncipe, e quem não leu está devendo a si mesmo. Nos é dito: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos, que é o mesmo pensamento de Lao Tse Tung. A partir dessa ideia, nós vamos tentar compreender esse mecanismo de consciência. Nós somos uma dualidade, corpo e espírito. Tem a parte material e a parte imaterial. O eu real é invisível aos olhos, como nós podemos ver aqui. E o eu aparente é esse que nós temos o contato físico, o contato com o olhar, o contato energético, com as nossas percepções. Não podemos nos compreender sem o eu aparente, embora o eu real não seja material. Na fase evolutiva que nós estamos, nós precisamos da aparência para chegar ao invisível, ao contato com a matéria, com o espírito. O eu real está atrás do eu aparente, manifestado pelo espírito como ego ou consciência. O espírito manifesta a consciência ou ego, e esse ego ou consciência projeta o corpo físico, que é o eu aparente. Parece confuso, mas vai clarear, gente. Assim, o eu real se identifica com o corpo físico como uma projeção da consciência. Que é que esse Swami Sai, esse filósofo quer nos dizer?
que é que ele quer nos dizer? Que essa existência física, material que nos envolve, ela é uma projeção da consciência, é uma forma transitória, útil ao processo evolutivo, mas ela não é real, ela é aparente, tanto que ela desaparece depois da desencarnação. E concluir: somos seres energéticos com espaços vazios preenchidos pela consciência, utilizando a energia vital em suas infinitas formas. Seres energéticos, seres de luz, um espaço vazio preenchido pela consciência. Tudo que a consciência projeta no plano material é preenchimento de espaço vazio, como nos ensina Lao Tse Tung, dizendo: o que dá utilidade é o oco, é a essência, o resto é a aparência. Então, para nós podermos ter utilidade do vaso, nós precisamos ter as paredes de argila dele, mas ele só é útil se ele puder colocar alguma coisa dentro. A partir dessa ideia nasce o conceito de preenchimento de espaço vazio através de projeções da consciência. Estamos acostumados a agir orientados pela realidade ilusória que o ego mental, consciência, projeta nos espaços vazios. Ou seja, nós estamos acostumados, e nessa fase evolutiva é muito comum, entender a realidade como aquela que vemos, aquela de São Tomé: ver para crer, o que eu não vejo não existe. Eu até tive um diálogo com meu pai esses dias. Ele fala assim: eu só acredito se eu ver, no que eu não vejo eu não acredito. Aí eu perguntei para ele, falei: nem no controle remoto você acredita, pai? Que é isso? Então nós precisamos ter consciência que, muito embora o essencial é invisível aos olhos, ele existe, e ele é a essência, ele é o principal. A projeção ilusória é tão forte que não concebemos outra forma de sentir, pensar e agir, porque é ela que nos dá vida. É por meio dela que as sensações são transmitidas para o espírito, ou de forma instintiva, intuitiva ou racional, mas é através da forma. A forma é a porta de entrada das sensações, e por isso que ainda paramos nela como um todo, pela força que se exerce sobre nós. Os planos e expectativas que nascem dessa realidade estão desalinhados com o plano divino, resultando em conflitos psíquicos, emocionais e, por fim, o sofrimento. Como a forma não é a essência, mas um meio de chegar à essência, as formas de pensar, as sensações que originam da forma, não estão alinhadas com o plano divino. Tanto é que na fase instintiva nós recebemos com rancor, com vingança, com ódio, agressão. Na fase intuitiva nós recebemos com sofrimento, e na fase racional nós recebemos com serenidade. Por quê? Porque nós passamos a nos alinhar com o plano divino e nos posicionar diferente. Nós vamos agora entrar no preenchimento desses espaços vazios, até chegarmos ao conceito real de ofensa. Preenchimento de espaços vazios, ou manifestações transitórias da consciência na dimensão material. Nós selecionamos 3 manifestações transitórias, não podemos esquecer essa palavra, transitórias, que vão e vêm na dimensão material. A primeira delas é o corpo físico. O corpo físico pode ser considerado como uma manifestação transitória da consciência na matéria.
A outra manifestação que nós concebemos aqui é a personalidade. O que é a personalidade, segundo os filósofos? É o conjunto de características psicológicas que individualizam o padrão pessoal e social de alguém, externadas pela forma de pensar, agir, sentir. É a face que apresentamos no mundo. Por que é que isso que se confunde conosco é considerado como transitório? Porque a cada existência, da mesma forma que nós temos um corpo físico diferente, nós temos um nome diferente, uma profissão diferente, uma casa diferente, uma família diferente, e em cada existência, essa personalidade, ela é adornada por todas essas formas de agir e pensar e sentir no caminho evolutivo. Logo, a personalidade, ela é também uma manifestação transitória da consciência. Basta imaginar onde estivemos na encarnação anterior, que foi num cenário completamente diferente, que nos provocava reações diferentes, e o cenário que estamos agora. E, por certo, no cenário futuro também será diverso. A essência, o espírito permanece o mesmo, mas as manifestações, as projeções da consciência no espaço que nós somos colocados variam a cada existência. E a última projeção da consciência na matéria é o patrimônio, que, segundo os contadores, é o conjunto de bens, direitos e obrigações de um indivíduo. Então, nós podemos resumir 3 formas de manifestação: corpo físico, personalidade e patrimônio, todas 3 transitórias, de acordo com essa compreensão do conceito de consciência. A partir dessas 3 manifestações, pode ser considerado como um estado de ilusão. Nós confundimos a consciência com o corpo físico. Nós pensarmos que somos um todo, confundir o aparente com o real, o transitório com o permanente. Como é que se dá isso? É nós queremos perenizar o corpo físico, que ele tem um ciclo ascendente e depois dos 30 ele entra em descendência, e nós ficamos lutando o tempo todo contra a lei da gravidade para nos mantermos jovens, belos e fortes, e isso é impossível, porque nós estamos brigando contra forças da natureza, e as forças da natureza não brigam conosco, elas agem, são leis naturais. Por mais que resistamos, nós estamos fadados a ser vencidos. A velhice chega, e nós precisamos adquirir a consciência que cada idade tem sua própria beleza, e podemos viver intensamente a beleza de cada idade, deixando de lado as limitações físicas e deixando a consciência florescer, a lucidez, a sabedoria nos permear para numa próxima existência estarmos melhores. Quando nós confundimos o corpo físico com o espírito, o que acontece conosco quando alguém nos agride? Se alguém nos arranca o braço fora, o espírito vai ficar sem um braço. Nós vamos perder a capacidade de projetar um braço em nós. Por quê? Porque nós nos aproximamos tanto da matéria que nos confundimos com ela, e quando a matéria foi atingida, a essência também foi ilusoriamente atingida, e nós adquirimos a consciência que houve uma agressão a esse corpo. Da mesma forma, nós podemos nos confundir o espírito com a personalidade. E como é que isso se dá? Quando nós usamos uma expressão simples: que falta de consideração. Será que ele não está me vendo aqui, não? Com quem ele pensa que está falando?
essas coisas fluem. Quando não fluem em pensamento com essas palavras, elas fluem em sentimento. Enquanto nós confundirmos o Espírito, que é definitivo, que é eterno, com a personalidade, que é algo transitório que temos a cada existência, nós vamos estar falando em dano moral, em ofensa. Vamos considerar o xingamento como agressão. E são manifestações transitórias que suportam agressões transitórias. Se nós dermos um passo atrás, nós não vamos estar atingindo um passo atrás, não na matéria, mas no espírito, para compreender aquele mecanismo. Há ainda o grupo que confunde o patrimônio material com a consciência. Há um grupo ainda que é o que tem. E a gente não consegue compreender por que a pessoa faz questão de tão pouco. Porque não quer perder nada para ninguém. Porque está querendo sempre aumentar o patrimônio. Porque, como eles confundem o patrimônio consigo mesmo, ele quer crescer em espírito. Quanto mais próspero ele for, já que na mentalidade dele seria esse o caminho do progresso, mais próximo de Deus, ele seria o escolhido por Deus. E quando alguém tira algo dele, ele se sente diminuído, ele se sente distanciado de Deus, porque algo do seu patrimônio, que na essência seria ele, foi retirado dele. São essas confusões que os hindus chamam de estado de ilusão ou maya, projeções da consciência no mundo material, corpo físico, personalidade e patrimônio. Nenhuma delas se confunde com o espírito, mas é confundida em determinados estados evolutivos e causa essa confusão. Por isso que nós estamos no meio dessa confusão toda, porque nós nos deixamos confundir. Nós confundimos o eterno com o transitório, e o transitório está sujeito à mutação, o eterno não. O que é que nós precisamos fazer? Nós somos seres de luz iludidos pela consciência. Isso resume tudo que foi dito até agora. Nós somos um espírito imortal que a projeção da consciência nas encarnações nos dá a noção de corpo, personalidade e patrimônio tão fortes que nós não conseguimos dissociar o espírito dessas manifestações, e isso é considerado como um estado de ilusão. Se nós conseguirmos, no estado de lucidez, distanciarmos a consciência, o espírito do corpo, nós podemos dizer: eu preciso levar o meu corpo até a academia para exercitá-lo. Vou levar o meu corpo ao médico, tal qual eu levo o meu carro ao mecânico. Eu vou nutrir meu corpo. O espírito não precisa de nada disso. Se nós, e é possível, nós conseguimos nos relacionar com o corpo como um estado transitório, como algo transitório, o que é que vai acontecer quando o corpo sofrer a agressão? O espírito vai entrar num estado de racionalidade, tentar compreender aquele mecanismo e buscar reparar o corpo, ou adaptá-lo à ofensa ou à agressão sofrida, mas sem atingir o espírito. Da mesma forma, é o patrimônio. Se alguém nos lesa, nós podemos caminhar para frente e reconstruir. E Jesus nos diz isso. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz isso, que quando a tampa do caixão fecha com o corpo dentro, o resto fica para trás. Sai dali o espírito,
e o resto se funde com o todo da matéria. Logo, nós não temos nada aqui. Se não temos nada aqui, quando alguém nos tirou algo transitório, um depósito que Deus, em sua misericórdia, nos fez para nós utilizarmos esse depósito em bem do próximo, em bem de si mesmo. A partir do momento em que nós, em estado de lucidez, nos afastamos dessa projeção da consciência, que é o que julgamos que é nosso, e às vezes não é nem uma fazenda, uma propriedade significativa, é um objeto em cima de uma penteadeira. A mesma forma, a mesma coisa acontece com a personalidade. Se você conseguir, se nós conseguirmos separar o Edson do Pelé, o Pelé conseguiu, não sei se sozinho, através de psicólogos, ele tratar de duas pessoas. Não, esse é o Edson, não, esse é o Pelé. Você pode olhar que ninguém sabe nada da vida íntima dele, a não ser uma reportagem ou outra, algum furo que se consegue, mas o dia a dia do Edson, que não é famoso, está completamente dissociado do Pelé, que é um homem, uma pessoa pública. Se nós conseguirmos dissociar a nossa personalidade do espírito, nós vamos entrar num estado de compreensão em que as ofensas não vão nos vincular ao agressor. Nós não vamos sentir vontade de nos vingar. Nós vamos compreender o próximo como alguém em estado evolutivo, que a forma que ele se movimentou durante o corpo, dentro do corpo, nos atingiu. O corpo, a personalidade ou o patrimônio, mas não ao espírito. O espírito está distante. E aí o que é que os espíritos superiores fazem? Ao não se confundirem com essas manifestações transitórias, eles usam essas manifestações como barreira de proteção para o espírito. Enquanto nós utilizamos essas três manifestações como porta de entrada da agressão, os espíritos superiores usam como barreira de proteção. Antes de chegar ao espírito, eu tenho essas três projeções da consciência aqui e me coloco fora do alcance, incólume, protegido pela própria projeção da própria consciência. Não é da vacina, não é do veneno que se faz a vacina? Difícil? Enquanto eu estava elaborando esse estudo, eu sempre consulto algumas pessoas para validar informações, porque é muita responsabilidade trazer essas informações até aqui. E todos falaram comigo, difícil. Realmente é difícil. Essas ideias que estão sendo colocadas aqui hoje podem ser compreendidas como uma forma de estudar esse assunto, como uma forma de ler ou como uma orientação de conduta. Cada um recebe como bem entender, como o coração orienta. Que é difícil, mas que na prática funciona, com certeza funciona. E toda vez que alguém nos coloca essa expressão difícil, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: bom, impossível não é. E a segunda coisa que vem na minha mente: preciso começar hoje. Já que é difícil, precisamos começar imediatamente, elaborar um plano para chegarmos a esse objetivo. E na elaboração desse plano, qual é a principal fonte que nós precisamos recorrer? O Evangelho de Jesus. O que ele nos orienta com relação a essas três manifestações transitórias? Com relação ao corpo físico, não vos preocupeis com o que haveis de beber, comer, nem com o vosso corpo. Ele complementa: não é o corpo, não é a vida mais que o corpo? Por que você tem que estar se preocupando? Não é que nós não devemos.
não devamos ter uma certa preocupação com isso, mas a preocupação não pode ocupar toda a nossa mente, todo o nosso tempo. Como diz Paulo, há tempo para tudo. Há tempo para comer, há tempo para vestir, há tempo para beber, mas há tempo para nutrir o espírito. Então, quando Jesus diz, não é a vida mais importante que o corpo, ele diz, não vos preocupeis com o corpo, não tornai o corpo o único objeto das suas preocupações. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o fora e atira-o para longe de ti. E ele fala isso com relação aos demais membros. É mais uma orientação dizendo, olha gente, o essencial é o espírito. Se os teus olhos se a tua mente não tem equilíbrio, para que os teus olhos sejam a porta de entrada do desequilíbrio, evita o contato com o que te desequilibra. Se você é um agressor, é preferível que estejais sem braços e sem pernas, para não se agravar mais perante a lei de Deus, do que é importante nós estarmos sempre preocupados com isso. Não podemos nos escravizar ao corpo de tal forma que as manifestações dele se tornem porta de entrada dos estados de desequilíbrio. Por isso que Jesus diz, arranca-o fora. Não é para nos transformar em paraplégicos ou cegos, é para nos dar a consciência de que o corpo é transitório e deve ser utilizado como instrumento evolutivo. As orientações de Jesus com relação ao patrimônio começam pela seguinte expressão: não ajunteis tesouros da terra, que a ferrugem corrói e as traças roem, mas ajuntei tesouros dos céus. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós não devemos ter preocupação exacerbada com o patrimônio, e sim com o espírito. Por quê? Da mesma forma que o patrimônio é transitório, ele pode ser corroído pelas traças ou pela ferrugem durante a nossa própria existência, mas que o espírito não. E que se nós confundirmos o corpo com o espírito, nós vamos estar sempre na ilusão de que o patrimônio é essencial e vamos estar perdendo uma oportunidade evolutiva ímpar, que é utilizar o patrimônio como instrumento de progresso e não como essência da vida. Ainda diz, com relação ao patrimônio: ao que quiser tirar-lhe a túnica, dá-lhe também a capa. Olha que ensinamento formidável. Ele nos orienta ao desprendimento das coisas materiais, a não só dar a túnica, não só dar o que tentam nos tirar, como oferecer mais ainda àquele que nos ofende. O que é oferecer? O que significa dar-lhe também a capa? É não se sentir agredido, é olhar com ternura e perguntar: você está precisando de mais alguma coisa? Que é uma postura inversa à reação instintiva que nós temos em repelir a agressão. A personalidade, o que é que Jesus nos orienta? Quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Nos orienta a discrição quando nós nos relacionarmos com Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem interessante que diz: Senhor Deus,
livrai-me de ser um pecador como este publicano que está aqui ao meu lado. E o publicano do lado fala assim: meu Deus, volto para casa justificado, porque eu fiz tudo que me era possível. Então, não precisamos orar em praça pública, nem mostrar que estamos fazendo oração aos gritos. Deus compreende pelo pensamento. Quando jejuardes, não vos mostreis constritados, nem desfigures teu rosto, feitos hipócritas. O que é jejuar? Pode ser abstenção do alimento, ou pode ser abstenção de algum vício, alguma coisa que nós precisamos vencer na nossa conduta, alguma imperfeição. Nós podemos fazer isso intimamente, sem mostrar para todo mundo que estamos servindo de exemplo, por exemplo. Ante a qualquer que lhe bater a face direita, apresenta-lhe a outra face. Em vez de nós nos sentirmos ofendidos com a agressão, nós podemos devolver com a face da paz, que é própria do Espírito e não reflete a ofensa à personalidade. Se qualquer te obrigar a andar uma légua, vai com ele 2. O ganhador é sempre o que serve, o que cede. Não tentamos resistir ao mal. Não nos sintamos forçados por ninguém a fazer qualquer coisa. Tenhamos equilíbrio para receber. Não há agressão. Não nos sentimos invadidos, mas nós nos sentimos visitados pelo próximo, mesmo em estado de desequilíbrio, e irmos além com o nosso equilíbrio, devolver aquela visita, digamos. Não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Não tentamos nos mostrar para os outros como pessoas boas, caridosas, ou qualquer outra forma de generosidade. Em síntese, nessas 5 frases, o que é que Jesus nos diz? Sejamos discretos, generosos, não confundamos o Espírito que é eterno com a personalidade que é transitória. Não tentamos construir uma personalidade que marque o tempo na história. Nós podemos ser caridosos de forma serena, discreta e equilibrada. Ainda está difícil? Deve estar, porque esse ensinamento tem mais de 2000 anos e nós ainda estamos orbitando em torno dele, certo? Então eu trouxe aqui uma novidade, algo mais recente que pode nos ajudar a esclarecer. Última moda em Paris, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, em termos de revelação divina. O que é que nos é dito com relação ao corpo? Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida do corpo não é mais do que uma curta permanência em um país ingrato. Com relação à personalidade, o que o Evangelho nos diz? A própria impaciência decorrente das contrariedades, frequentemente fúteis, prende-se à importância que cada um atribui à própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve se curvar. Toda vez que nós dizemos para alguém, ou para si mesmo, com quem ele pensa que está falando, isso é falta de consideração. Nós estamos levantando a nossa personalidade, levantando a manifestação transitória e acreditando que tudo deve se curvar diante do que nós pensamos que somos. Dentro dessa
ilusão dessa projeção transitória que é a personalidade. E por último, quanto ao patrimônio, nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso corpo. A morte vos liberta dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Meus caros, essa reflexão, digamos, essa compreensão do mecanismo, da ilusão que a consciência projeta em nosso espírito, que nos faz confundir, ela deve ser evitada para que possamos não viver a plenitude da vida do espírito aqui na matéria, mas compreender o que é que está acontecendo conosco quando o corpo, o patrimônio ou a personalidade são atingidos. Por que é que nós reagimos dessa forma e passarmos a temperar essa reação, a contar até 3, se precisar, contar outra vez e outra vez, até que, ao invés de sentirmos invadidos pelo próximo, sintamos-nos visitados, porque a reação instintiva, ela coloca o agressor para morar na nossa mente, e ele passa a ter mais importância do que aqueles que amamos. Nós ocupamos uma energia, um espaço mental preciosíssimo com as pessoas que nos fizeram mal e deixamos de ir em frente. A falta do perdão paralisa, o perdão liberta. Muito obrigado por nos ouvir. Pedimos desculpas pelas falhas tecnológicas, e veio lá do Bill Gates, refletiu aqui em nós. Muita paz a todos.